Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o psicólogo Elcio Pini. Toda semana falo um pouquinho sobre psicologia com vocês. E essa semana o assunto são sonhos, atendendo aí um pedido do meu grande amigo Sérgio Calazans. Sonho é uma coisa muito controversa, inclusive dentro da psicologia. É muito mais utilizado em psicanálise para aqueles profissionais junguianos, freudianos, do que no meu trabalho, por exemplo, que é uma linha humanista, linha rogeriana, que é uma terapia mais breve, focada no paciente e focada na resolução do problema. Na minha linha, no meu trabalho, os sonhos são frequentemente utilizados apenas como lembranças do que aconteceu na sessão, ou alguma coisa importante que remete ao paciente trazer para conversar, ou alguma coisa assim um pouco mais simples. Não há um trabalho específico sobre os sonhos. Já Freud abandonou, inclusive, uma linha do seu próprio trabalho, que era a hipnose, para trabalhar especificamente com sonhos, lá no ano de 1900. Os dois, tanto Freud quanto Jung, têm uma coisa importantíssima e em comum e que vale para qualquer outro tipo de terapia. Os sonhos acessam o inconsciente. Então nós temos as instâncias id, ego, superego. O id é o inconsciente. O id não se manifesta durante o nosso período de consciência. Ele tem uma trava que a gente não acessa esse inconsciente a todo momento. E é nesse momento que as coisas que estão guardadas lá dentro se manifestam. O Freud ele tem uma frase muito interessante, né, para falar sobre os sonhos nesse livro que ele publicou, que é O Significado dos Sonhos. É uma estrada real para o conhecimento das atividades inconscientes e realização desses desejos. Ou seja, para Freud, mesmo os sonhos mais esquisitos, mais estranhos, que são sem pé nem cabeça, têm como fundamento a realização de desejos inconscientes. E como Freud sempre trata praticamente tudo de acordo com a libido, com conotação sexual sempre. Essa divisão, ele fez uma divisão, né? Ele diz que são restos diurnos, então coisas que estão no inconsciente e que aconteceram durante o dia e se manifestam. Esses restos diurnos são desejos que não foram satisfeitos durante o dia, desejos que são recalcados ou reprimidos e que o inconsciente através do sonho libera, ou desejos que surgem durante o próprio sono, tá? Essa definição de restos diurnos também é bem comum para todo tipo de trabalho, só que não com essa conotação sexual e não desta forma. Esses restos diurnos podem ser pessoas com quem conversamos, pessoas em quem pensamos, de quem lembramos, acontecimentos que vieram à nossa memória, que ocorreram durante o dia ou há algum tempo, mas que nós lembramos naquele momento, e isso vai voltar dentro dos sonhos. Não necessariamente pela parte de conotação de realização de desejo, mas sim por fato de ser restos diurnos. Jung ele vai debater com Freud com relação aos sonhos e ele vai tirar a conotação sexual dessa parte da teoria. Mas, assim como Freud, acredita que todo sonho tem um propósito. São naturais e só que eles são simbólicos. Eles não se apresentam exatamente da forma que a gente vê. Eles têm representações. Então, por exemplo, você sonha que está caindo de algum lugar muito alto, pode ser que você esteja com falta de ar. Tem uma série de simbologias que são interpretadas na psicanálise para quem trabalha com a linha junguiana. Vamos falar um pouquinho de como se sonha, né? A gente sabe que existe o sono profundo, que nós chamamos de REM, Rapid Eye Movement, que é aquela coisa meio fantasmagórica, que as pessoas ficam com o olho fechado e com o olho movimentando bastante, então fica aquela impressão meio esquisita. E o sonho que não é o sonho profundo, sono profundo, desculpa. Os sonhos que a gente lembra um pouco melhor, que são mais claros, sempre estão na parte do sono profundo, que é a parte do REM. Às vezes, quando a gente acorda no meio de um sonho, com o telefone tocando, com o despertador, com algum movimento, aquilo vem com maior clareza. Só que é comum também que aos poucos vá desaparecendo, vá minguando, e depois de um certo tempo, nós, por mais que nos esforcemos para lembrar do que nós sonhamos, não conseguimos. Não é que o sonho some. Lembremos que ele faz parte do inconsciente.
e nós não acessamos o inconsciente. Tudo que acontece na nossa vida, todos os momentos, desde a nossa infância até a nossa morte, fica guardado na nossa memória. Muitas coisas não são acessíveis, mas estão lá no nosso inconsciente, e ele é liberado enquanto sonhamos. Importante também a gente falar que não tem nenhuma relação psicologia com qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de nomeação ou definição do que é um sonho ou outro. Isso não existe. Não existe cientificamente. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas o consenso é que se você sonhar com terra, barata, água, remédio, efetivamente fosse sinal de alguma coisa, aconteceria a mesma coisa para muita gente no mundo, porque todo mundo sonha e sempre tem um elemento diferente nesse sonho. Somos pessoas diferentes, temos inconscientes diferentes, personalidades diferentes, então não faz o mínimo sentido o mesmo sonho ter um significado para todas as pessoas. Então, se você sonhou com terra, se você sonhou com carne, se você sonhou com dente, não tem relação com nada que vá acontecer. Os sonhos são coisas que estão guardadas dentro do nosso consciente e se manifestam. Tá bom? Muito obrigado, obrigado pela visita. Esse assunto realmente é um assunto um pouco mais longo, um pouco mais complicado. Espero que tenham gostado. Querendo também falar sobre alguma coisa, deixa recadinho aqui embaixo ou manda mensagem que a gente grava um vídeo específico para vocês nas próximas semanas. Obrigado, até logo.